Fala, gurizada! Vamos falar um pouquinho mais agora, vamos aperfeiçoar o nosso estudo de solubilidade. Qual solubilidade? Agora dos compostos orgânicos. A regra importante, a regra mais comum, a mais interessante para nós é semelhante dissolve o semelhante. Todo mundo sabe dessa regra. Se perguntar para alguém aqui no calçadão de Santa Maria, quem dissolve, quem o semelhante dissolve o semelhante. Tá, mas isso é em relação a quem? Em relação ao teu solvente. Então tu vai ter uma substância A, outra substância que nós vamos chamar de solvente, e eu quero saber se elas vão se misturar. Normalmente o nosso solvente vai ser água, certo? E nós já vimos numa videoaula que a água ela é angular e polar. Isso é importantíssimo. Então, o semelhante dissolve o semelhante com relação ao teu solvente. Se o meu solvente for polar, ele irá dissolver as substâncias que são polares. Se o meu solvente for apolar, ela vai dissolver substâncias que forem apolares. Se o meu solvente for polar e a minha substância apolar, não vão se dissolver. Certo? Relativamente fácil. O que é igual, dissolve o que é igual. O que tu não pode esquecer é saber se o meu solvente, se a minha substância é polar ou apolar. Isso está nas nossas aulas que nós já vimos nas apostilas, certo? Então, tem que saber identificar a polaridade dos compostos ou a não polaridade, no qual a gente chama de apolar. Perfeito. Vamos por alguns exemplos interessantes para nós. Como o solvente universal é considerado a água vai estar quase sempre nos nossos exercícios. Ela aparece com uma certa frequência, certo? O que nós vamos ter? Polar dissolve polar. Água em álcool, será que se dissolve? Se dissolve. Claro que se dissolve. Tu lembra do álcool que está na tua casa? É uma mistura homogênea. Então existe dissolução entre um e outro. Por quê? Porque o álcool é polar e a minha água é polar. Ou seja, semelhante dissolve o semelhante. No álcool, a gente vai voltar daqui a alguns segundos falar mais um pouquinho do álcool. Água polar, álcool polar, existe solubilidade. Muito bem. Se eu pegar um solvente apolar, lembra que dos compostos orgânicos, os hidrocarbonetos, que são aquela primeira função que a gente estudou, todos os hidrocarbonetos são apolares. Não existe muita diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos são apolares. Aqui eu coloquei o exemplo de um benzeno, que é um hidrocarboneto, mais o meu CH4, que também é um hidrocarboneto, o metano. Então, o que eu tenho aqui? Benzeno e metano. Os dois são apolares. Os dois são apolares e existe dissolução entre eles. Eles se misturam, eles são solúveis, porque ambos são apolares. Se eu levar em consideração agora o álcool, que é polar, e já vamos lembrar por que ele é polar, com o benzeno, que é um hidrocarboneto que é apolar, ou seja, esta não vai acontecer uma mistura homogênea, vai ser obrigatoriamente uma mistura heterogênea, perfeito? Eles não se misturam, e daí a diferença de densidade faz com que um fique em cima na mistura, e o outro fica embaixo. Então a regra básica é essa, semelhante dissolve semelhante. Se tu consegue identificar no teu exercício se aquela questão está envolvendo substâncias polares ou apolares, tu vai matar essa questão para identificar se ela se dissolveu ou não. Um outro raciocínio que tu pode utilizar é o seguinte: sempre que eu tiver pontes de hidrogênio na minha substância, essa substância em contato com outra substância que também tem pontes de hidrogênio, se dissolvem. Olha só a barbada que está aqui em cima. O álcool, eu falei anteriormente que ele é polar. Por que ele é polar? Porque tem a oxidrila, tem o OH. Então ele tem o OH, logo ele faz pontes de hidrogênio. Se eu misturar o álcool que faz pontes de hidrogênio com a água que faz pontes de hidrogênio também, ou seja, eles são solúveis. Então, pontes de hidrogênio com pontes de hidrogênio se solubilizam. Perfeito? Lógico que tu tem que ter o pré-requisito anterior, que é saber quem faz pontes de hidrogênio. Lembra da sonoridade, H-FON, o hidrogênio ligado aos três elementos mais eletronegativos, H-FON, pontes de hidrogênio, dissolve pontes de hidrogênio. Dipolo induzido é aquele onde tu tem compostos apolares que tu vai ter que aproximar. Então, dipolo induzido com dipolo induzido, como nós temos aqui, também são solúveis. Perfeito? Então, nós temos que pontes de hidrogênio em pontes de hidrogênio se solubilizam, dipolo induzido em dipolo induzido se solubilizam também. Se for dipolo-dipolo, certo? Também vão se solubilizar. Então, tu usa dois raciocínios. Semelhante dissolve semelhante. Ou tu pensa na polaridade das substâncias envolvidas, ou tu vai pensar nas forças intermoleculares. Se forem forças iguais, mesma intensidade, lembra que esta é a mais forte de todas, pontes de hidrogênio com pontes de hidrogênio existe. Se forem semelhantes, as forças vão se solubilizar. Se forem diferentes, não vão se solubilizar. Bom estudo, gurizada.